Caros amigos e amigas do canal Estandarte da Liberdade, bem-vindos ao vídeo da semana 49 desse programa Aconteceu na História da Igreja. Eu sou o Renan e, como toda semana, eu apresento hoje a vocês algumas coisas importantes que aconteceram em nossa história. Tem sempre curiosidades, às vezes algumas coisas engraçadas, né? É, mas sempre a gente vê que a história da igreja ela é edificante. Então, não é só a narrativa, não é só alguns fatos, por mera curiosidade ou para a construção de uma história institucional. Tem um fundo espiritual em tudo isso que a gente vê. Então, vamos ver coisas que aconteceram dia 13 e 9 de dezembro de vários anos. Começando com 1961, 3 de dezembro de 1961. Na cidade do México, foi criada a primeira estaca de língua espanhola da igreja. Então a igreja já tinha estacas em outras partes do mundo, como nos Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra, se não me engano, na Alemanha também já tinha estacas, mas em todos os países da América Latina, essa foi a primeira estaca. No Brasil, né, foi a primeira de língua portuguesa, foi em 1966 ainda. Teve ainda uma estaca antes dessa, que foi organizada no México, mas no norte do México, onde havia membros da igreja americanos que moravam lá. Em parte eles estavam fugindo dos Estados Unidos, né, da perseguição, alguns por causa da questão do casamento plural. Mas essa estaca funcionava em inglês. Se eu não me engano, era a estaca da Ciudad Juárez. Mas essa daí, a estaca Cidade do México, foi a primeira de língua espanhola da igreja. 4 de dezembro de 1831, Newell K. Whitney foi chamado como bispo de Kirtland, no estado de Ohio. É interessante esse chamado dele. Ele foi o segundo bispo da igreja e ele foi chamado para, por um lado, aliviar o fardo de Edward Petrus, que era o bispo da igreja, mas é, o bispo Petrus ele era o que hoje seria o bispo presidente da igreja. Então, seriam chamados outros bispos para os diversos locais onde a igreja estava estabelecida, e o bispo Edward Petrus seria o bispo geral. Né? Infelizmente, o bispo Petrus morreu cedo, antes disso ficar totalmente estabelecido. Ele não viu o cumprimento total dessa profecia, mas. E também um detalhe: nessa época não tinha alas, não existia alas. Era um bispo responsável por todos os assuntos da igreja naquele local. Então, Kirtland, tudo de Kirtland estava nas mãos dele. Nem existia presidência de estaca ainda. Não existiam estacas. Depois que se organizou os conselhos, né? Depois de muito tempo ainda a presidência de estaca, enfim. Foi tudo pouco a pouco que começou com o bispo, certo? E o bispo Whitney foi o segundo bispo da igreja. 4 de dezembro de 1961, o Instituto de Treinamento de Línguas foi estabelecido. Na verdade, essa data foi quando ele começou a funcionar. Ele funcionava dentro dos prédios da BYU e ele funcionava para atender missionários americanos que serviriam no exterior, precisariam aprender idiomas. Existiram outras instituições desse tipo antes, né? E depois também até surgiu os CTMs modernos, tá certo? Mas eu até comentei uma vez sobre isso em outro vídeo sobre esse instituto, né? Então mudou de nome às vezes, mudava o formato, enfim. Mas começou assim, era uma coisa bem simples. 5 de dezembro de 1834, Joseph Smith ordena Oliver Cowdery como presidente assistente da igreja. É importante a gente lembrar disso. Durante praticamente todo o período que Joseph foi presidente da igreja, ele não era presidente sozinho. Além dele ter os conselheiros da primeira presidência, durante quase todo o tempo sempre existiu um presidente assistente, o número 2, que assumiria tudo no lugar dele. Então, esse presidente assistente é interessante também, que era um apóstolo ordenado, Oliver Cowdery, tinha o ofício de apóstolo, nunca foi membro do Quórum dos Doze, mas tinha um ofício de apóstolo, inclusive, como uma das testemunhas do livro de Mormon, ele ordenou, os três testemunhos do livro de Mormon escolheram, né,
e ele foi quem atuou, oficiou na ordenação dos primeiros membros do Quórum dos Doze, e ele foi o presidente assistente da igreja. Ele era testemunha da restauração ao lado de Joseph, em, em boa parte desses acontecimentos do início da restauração. Então, ele era o número dois da igreja, né? Primeiro, Joseph Smith presidindo e ele como presidente assistente. Era também membro da primeira presidência. É interessante que, quando Joseph morreu, não existiu mais presidente assistente. Isso era a necessidade de Joseph para aliviar o fardo dele e para ter duas testemunhas, né? Tinha essa questão aí que o Senhor tinha revelado que deveria funcionar assim. Quando Joseph faleceu, já não era mais Oliver Cowdery, o presidente assistente, era o irmão dele, Hiram Smith. E por isso não foi chamado ninguém. Como Hiram também morreu junto com Joseph, é, os próximos presidentes da igreja não chamaram ninguém para substituí-lo nesse cargo, né? Ninguém mais foi chamado, não havia mais a necessidade, e o Quórum dos Doze assumiu a liderança da igreja, sendo Brigham Young o presidente do Quórum dos Doze. E continua assim até hoje. 6 de dezembro de 1925, uma coisa importante para a gente da América do Sul. O de Melvin J. Ballard, do Quórum dos Doze. Se eu não me engano, ele era o membro mais novo do Quórum dos Doze, mas eu não tenho certeza agora. Ele chegou em Buenos Aires, na Argentina, e estabeleceu aí, nesse dia, no mesmo dia que ele chegou, ele estabeleceu, né, declarou o estabelecimento da missão sul-americana da igreja. Estava acompanhado de dois membros do Quórum dos Doze, os elders Ray L. Pratt e Rulon S. Wells. Por que o Eden Ballard foi escolhido? Porque ele era relativamente jovem dentro do Quórum dos Doze. Ele tinha sido presidente de missão pouco tempo antes da missão Nova York. Acho que era Estados do Leste que chamava na época. E ele tinha uma veia, o sangue missionário dele era muito forte. A gente vê até hoje no neto dele, o presidente Melvin Russell Ballard, presidente ali no Quórum dos Doze. E por que esses dois setentas foram escolhidos? O Ray L. Pratt era fluente no espanhol porque tinha sido presidente da missão do México. E o Rulon S. Wells, ele era fluente no alemão. E por que precisava de alguém fluente no alemão? Porque os primeiros membros da igreja aqui na América do Sul, lá na Argentina, né, no momento, eram alemães, que tinham sido batizados na Alemanha, mudaram-se para a Argentina, fugindo da crise econômica da Alemanha, é uma coisa impensável hoje em dia, né? Mas naquela época era assim. E pediram à igreja para mandar representantes lá, e aí a primeira presidência decidiu abrir a missão sul-americana, chamou o Ballard, ele pediu e foi aprovado, foram chamados o Pratt e Wells para acompanhá-lo. Nesse mesmo dia, ele batizou, aliás, acho que não foi nesse dia, acho que foi no dia 12, então ficaria para a semana que vem, mas ele, estando aqui, ele batizou pessoas, ele fez reuniões sacramentais, ele distribuiu panfletos nas ruas, ele fez de tudo, era um missionário mesmo. E ele depois, a gente vai ver em outro vídeo, que ele abençoou toda a América do Sul para a pregação do Evangelho. 8 de dezembro de 1867, Brigham Young, que era o presidente da igreja na época, designou Eliza Snow para reorganizar a Sociedade de Socorro. Quando houve o martírio de Joseph, Emma Smith, que era ainda presidente da Sociedade de Socorro, se recusou a seguir os 12. E ela se rebelou contra a igreja, né, de certa forma. Ela não submeteu a autoridade dos 12. E Brigham Young disse, bem, enquanto, se for dessa forma, a igreja vai seguir os 12 e a Sociedade de Socorro vai ficar, eu não lembro as palavras já que ele usou, mas disse que não ia mais haver reuniões da Sociedade de Socorro de forma autorizada pela igreja. E começou a migração para o oeste. Depois de um tempo, no oeste, outras organizações de mulheres foram sendo criadas, toleradas pela igreja, mas nunca era uma coisa oficial, uma organização da igreja. Depois de um tempo, chegaram até a ser apoiadas por bispos e tal. Mas, nesse momento, Brigham Young entendeu que era necessário reorganizar
a Sociedade de Socorro. Elisa Snow não foi designada presidente, porque Amy Smith ainda estava viva, em respeito a ela, ou por acreditar que esse era um chamado para a vida, porque Amy Smith era a eleita do Senhor, e não existia outra eleita do Senhor nesse momento. Brigham Young designou Elisa Snow, que tinha sido secretária, para auxiliar, supervisionar a organização da Sociedade de Socorro nas alas. Não existia um presidente geral, não existia presidência nas estacas, era nas alas. Então, ele Snow fazia devocionais regionais para várias estacas e alas e ia visitando cada bispo, conversando com eles, explicando o que é a Sociedade de Socorro deveria fazer. E aí, quando ele chamava essas irmãs, ela instruía, treinava elas. Ela tinha sido esposa de Joseph, no casamento plural, foi esposa de Brigham Young quando ficou viúva de Joseph. Por isso também Brigham Young escolheu ela, né? Seguindo um padrão de que, assim como Emma era a esposa de Joseph e liderava as mulheres da igreja, Elisa também faria isso. Inclusive, tem um artigo da BYU, na revista BYU, que explica isso. O nome é O Leão e a Leoa, né? The Lion and the Lioness. Está em inglês, mas eu acho que dá para usar no Google Chrome. No Google Chrome vocês botam para ter tradução automática. Não vai ser uma tradução perfeita, mas dá para ler. Só que é longo, tem 30 páginas mais ou menos. Ele conta um pouco melhor a história da relação entre Elisa e Brigham, né? E a família deles e tudo isso. Então, esse é muito importante, né? A Sociedade de Socorro voltou a ser organizada. Meses depois que Emma Smith morreu, John Taylor já era o presidente da igreja e ele designou Elisa presidente geral da Sociedade de Socorro. 8 de dezembro ainda, 1876, foi organizado o primeiro comitê central da Associação de Melhoramentos Mútuos dos Rapazes, com Junius F. Wells como primeiro superintendente. Né? Como era uma organização a nível de ala, ele era o superintendente a nível geral dessa organização. E já existia nas alas, em muitos lugares. Essa data é da organização do Comitê Central, que hoje chamariam, depois mudou o nome, passou a ser Junta Geral dos Rapazes, hoje seria Conselho Consultivo dos Rapazes, da Presidência Geral dos Rapazes. Né? E esse cargo de superintendente hoje é o presidente geral dos rapazes. Junius F. Wells, ele era um grande membro da igreja, um grande pioneiro. Ele foi responsável pela construção de muitos prédios da igreja, inclusive o memorial de Joseph Smith lá em Vermont, eu acho que é, onde Joseph nasceu, né? E, enfim, ele até hoje é homenageado em muitos eventos, muitos nomes de lugares relacionados à igreja. 9 de dezembro, foi realizada, de 1849, foi realizada a primeira aula da escola dominical da igreja. Foi para crianças em Salt Lake City. Esse senhor da foto aqui, Richard Ballantyne, eu imagino que é assim que fale, ele foi o professor dessa aula. Ele não era presidente, não existia presidente, não existia nada. Simplesmente juntaram as crianças e deram aula para elas. E era aula de escola dominical. Nessa época, era comum nas igrejas que existiam nos Estados Unidos ter a escola dominical para crianças e a escola dominical para adultos. E até uns anos atrás, umas décadas atrás, existia isso na igreja, a escola dominical das crianças e a primária funcionava paralelamente, eram duas organizações separadas. Inclusive, parece que uma funcionava de manhã e a outra de tarde, uma coisa assim. No domingo, né? Agora não tem mais escola dominical para as crianças. As crianças são as pessoas que estão fora da escola dominical, porque todo mundo tá. E outro detalhe, isso aqui foi feito uma aula, uma ala. Depois de muito tempo foram se criando outras escolas dominicais e depois de um tempo ainda que se criou a organização da igreja, nível geral da igreja, a escola dominical. Então, é uma construção de um processo. Perdão. Normalmente, né, essas organizações começavam a nível de ala e depois se organizavam a nível geral. Somente Sociedade de Socorro e Moças foi primeiro a nível geral e depois para as alas. Escola Dominical Rapazes e Primária começou a nível de ala e depois a nível geral. Né? Mas independente de como se começa de um lado para o outro,
a gente vê a mão do Senhor, são organizações do Senhor, da Igreja do Senhor. Em 9 de dezembro de 2018, o presidente Dele H. Oaks dedicou o templo de Barranquilla, Colômbia. Esse templo belíssimo aí, eu achei ele meio parecido com o templo de Fortaleza, pelo menos a cúpula. Mas ele tem um quê meio exótico, bem colombiano, né? Bem tropical. Eu achei isso belíssimo. Então, é, esses foram os acontecimentos, os fatos que eu trouxe para vocês essa semana. Espero que gostem desses vídeos, que comentem, deixem sua curtida, seu like e compartilhem com seus amigos. Espero vocês na próxima semana. Até mais.